Pastor, mas eu só estou vindo na igreja porque eu quero receber uma bênção. Vou te mostrar como é que recebe bênção aqui na palavra ainda, só você esperar. Se quiser, tem aquela ali da Voluntários, é grandona, tem óleo, tem sal, abençoa ali à vontade. Um pouquinho caro, tá certo, mas dependendo do tamanho da bênção, né? Coisas caras, coisas valiosas custam caro. Seja bem-vindo ao canal Genuíno Cristão. Antes de irmos para o vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações para receber novos vídeos. Crescer no discernimento espiritual. Crescer na independência dos homens. Entrou na igreja no início, muito apegado, muito afeto. Vai passando o tempo, corta o cordão umbilical, desapega das pessoas. O desenvolvimento espiritual me faz querer menos dos homens e mais de Deus. A minha dependência de Deus aumenta e diminui da dos homens. Mas o que a gente está vendo é 2, 3, 5 anos. Conhecimento doutrinário, bíblico, não mudou nada depois de anos. O crescimento moral continua a mesma coisa. Espiritual. Vocês precisam se desenvolver. Eu acompanhei nessa igreja, eu sou o fundador da igreja. Eu acompanhei dezenas de pessoas que se converteram. Eu vi a conversão delas. E eu não só vi, porque elas permanecem até hoje aqui, e eu vi o desenvolvimento delas nessas áreas. Eu vi ano a ano eles crescendo doutrinária, teologicamente. Eu vi anos eles crescendo no seu domínio contra o pecado, na sua pureza. Eu vi anos passando e eles se desenvolvendo espiritualmente. E são homens e mulheres sólidos, bíblicos. Enquanto que eu vi também alguns que não saem do lugar. Paulo agora começa, que esse é o desejo de Paulo, e é o meu também. Pode pegar o microfone? Vem cá explicar a justificação pela fé para mim. Ai, se eu faço isso, hein? Fique tranquilo, não vou querer ninguém morrer de infarto agora. O evangelho em 3 minutos. Doutrina da eleição, Pai Santo. Ou melhor, pastor, eu vou mostrar meu desenvolvimento, vou deixar o meu celular com o senhor, com a senha. E o histórico dos últimos 30 dias, pode ver, pastor, só site evangélico. Paulo começa desejando o crescimento doutrinário. Veja o verso 13. Primeiro ele fala por que separou os dons, para o amadurecimento dos crentes. Agora em qual área? 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé. Até aí, a unidade da fé. Até que todos cheguemos. O que é isso? Alcançar. Significa que não alcançou. Ele quer que os crentes alcancem. Cheguem lá. No que? Unidade da fé. Fé aqui é a fé professada, é o corpo de doutrinas, é a fé cristã. Deus quer que os irmãos creiam na mesma coisa, que eles entendam a mesma coisa. Ele não quer uma igreja desequilibrada no entendimento das doutrinas. Ele não quer um irmão que conhece muito e o outro que não conhece nada. Ele quer que todos cresçam doutrinariamente. Vocês precisam se desenvolver. Não pode ser só o Thales, não pode ser só o Cunha, só o Tiago, só algumas mulheres que devam conhecer bem a Escritura, as doutrinas, mas toda a igreja. Aqui Paulo fala de 2 coisas: unidade doutrinária e maturidade doutrinária. Primeiro, unidade doutrinária. Paulo não quer confusão doutrinária. Membros da mesma igreja que entendem a mesma doutrina de formas diferentes. Um entende uma coisa, o outro entende outra. Confusão doutrinária. Na mesma igreja, pessoas se divergem,
não compreende aspectos da fé, aspectos da doutrina. Paulo não quer que todos entendam a mesma coisa, creiam na mesma coisa, confessem a mesma coisa. E às vezes não é assim. Termina um sermão, nossa, eu adorei o sermão, eu não gostei. Nossa, eu entendi, você viu que bem? Não, eu não entendi nada. Nossa, eu tenho dificuldade com a doutrina. Eu não tenho. Paulo quer. E segundo, maturidade doutrinária. Um compreende, a primeira é, um entende uma coisa, outro entende a outra. A segunda é, um compreende e o outro não compreende. Um compreende com clareza a exposição de Apocalipse, a escatologia amilenista, compreende com clareza acerca dos dons espirituais de Coríntios 12, 14, compreende com clareza a doutrina da justificação pela fé. O outro não entende, por quê? O outro está atrasado, não se desenvolve, não cresceu. Deus então não quer uma igreja dividida, ou desigual doutrinariamente. Mas por que isso acontece? Isso acontece porque alguns não se desenvolvem. Você sabe o que é a doutrina da membresia da igreja? Você sabia que nessa igreja tem os membros e os não membros? Quem são os membros? Aqueles que professam a nossa fé, aqueles que subscrevem a nossa confissão de fé, aqueles que passaram pelo batismo ou por aclamação, e eles foram aprovados pelo seu testemunho, e eles concordam com o nosso corpo doutrinário. Nós somos uma igreja batista reformada, calvinista, cremos nos 5 pontos de Calvino, nos 5 solas, e tem os não membros, que é os que ainda não se batizaram ou não foram aclamados, porque não têm um bom testemunho ou porque ainda não compreenderam a doutrina, por isso não se integraram no corpo. E tem os membros também que vivem como se não fosse membro, tem também esses, eu não podia ter esquecido. Deus quer isso. Pastor, mas eu só estou vindo na igreja porque eu quero receber uma bênção. Eu vou te mostrar como é que recebe bênção, aqui na palavra ainda, só você esperar. Se quiser, tem aquela ali da Voluntários, é grandona, tem óleo, tem sal, abençoa ali à vontade. Cobra um pouquinho caro, tá certo, mas abençoa. Dependendo do tamanho da bênção, né? Coisas caras, coisas valiosas custam caro, né? Assim, nada que R$1.000 não resolva para sua bênção. Irmãos, Deus quer nessa igreja, do jovem ao idoso, do solteiro ao casado. O objetivo é que todos cresçam no conhecimento. Agora, Paulo explica que dentro desse corpo doutrinário, tem uma doutrina especial, que ele deseja que todos os crentes dominem. Ok? Paulo está falando agora da maturidade doutrinária. Quais doutrinas? Todas as doutrinas da fé. Mas dentro desse corpo de doutrinas, tem uma que Paulo diz, essa vocês não podem deixar de dominar, de crescer. Qual que é? Verso 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Nossa maior ênfase dentro do conhecimento deve ser no conhecimento de Cristo. Ok? Mas espera aí, pastor, nós já não conhecemos Cristo? Sim, já conhecemos. Mas conforme o tempo vai passando, devemos crescer no conhecimento de Cristo, a pessoa de Cristo, a obra de Cristo. Porque Paulo fala o que no 13? Até que todos cheguemos ao pleno conhecimento. O que é o pleno? Conhecimento total, a extensão do conhecimento, a profundidade do conhecimento. O pleno, nós não atingimos ainda o conhecimento completo de Cristo. É isso que Deus mais quer que nós dominemos. Que é quem? O Senhor da sua fé.
o seu Salvador, a pedra na qual a igreja é fundada, o seu cabeça. Deus quer isso, que você conheça a vida de Jesus, a obra de Jesus, a morte de Jesus, a ressurreição de Jesus, o governo de Jesus. Você tem... Quem que é Jesus? Quem que é Jesus? Me fala quem que é Jesus. Você tem que conhecer. Jesus era aquele que estava na eternidade, porque Apocalipse fala, o cordeiro que foi imolado antes da fundação do mundo. Que é isso? Antes de tudo ser criado, já existia Pai, Filho e Espírito em completa harmonia. Deus cria os céus e a terra e o homem à sua imagem. O homem cai e ele entra em estado de condenação. Deus cria um plano de redenção, e da redenção o Filho teria que vir. O Filho abre mão da sua glória, Filipenses 2, esvaziou-se a si mesmo, a semelhança de homem, e ele se encarna do céu da sua glória para ficar no ventre de uma virgem, e nascer e ser vestido de ossos, nervos, músculos e pele, sofrer, suar, sangrar, sentir medo, fome e cansaço, sem deixar de ser Deus, união hipostática, 100% homem, 100% Deus. Para quê? O único homem que observou toda a lei moral de Moisés, a lei cerimonial, sem transgredir uma única vez, um único dia, em um único segundo, e cumprir toda a justiça de Deus, recebendo então o mérito do único homem justo que existiu, mas na cruz, ele é condenado, e acontece o que? A doutrina da imputação. Nossos pecados são imputados, lançados em Cristo, e na cruz, ele se faz pecado, para que o pecado seja tirado de mim. Mas se o pecado for tirado de mim, eu me torno inocente. Inocência não leva para o céu, mas justiça, mérito. O único que tinha mérito estava na cruz. O que acontece? Doutrina da dupla imputação. Uma vez que o meu pecado é imputado sobre ele, a justiça e o mérito que ele recebeu por cumprir toda a lei, ele imputa na minha conta, lança sobre mim. Então eu sou vestido da justiça dele. Então ele diz, tetelestai, está consumado. O termo grego que era usado quando uma dívida era quitada, se carimbava, tetelestai. Quando Jesus fala tetelestai, nossa dívida com o Pai, recebeu o carimbo, pago. Conheça isso, doutrina de Cristo, mas não para aí não. Se parar só aí, não tem evangelho. Mas como eu faço para saber que o sacrifício dele foi suficiente para salvar uma montanha de pecadores? E que Deus aceitou esse sacrifício? É que no terceiro dia, todo o inferno parou de cima daquela pedra para dizer, daí você não sai. Mas nem a morte, a vida, os anjos, os principados, os soldados romanos, Césares, nem o Sinédrio, nem Anás e Caifás segurou aquela pedra, rolou! E ele ergueu-se de lá, mostrando que o Pai recebeu o sacrifício, que ele foi suficiente. Passados 40 dias aqui, ele dá uma ordem, junta seus discípulos na Galileia, cerca de 500, e os comissiona, ide pregar o evangelho para toda criatura da terra, a chamada grande comissão. Após dar essa ordem, sobe com os anjos aos céus, entre as nuvens, e diz, por que assustastes, varões galileus? Do mesmo modo que viste ele subir, voltará outra vez. Paulo está dizendo, todo crente da aliança do Calvário tem que conhecer, dominar o que o pastor Paulo acabou de dizer, conhecer sobre Cristo, sobre Cristo. Sabe o que o comentário da Bíblia, English Standard Version, sobre este texto diz assim, tanto conhecendo a Cristo de forma pessoal, como conhecendo tudo o que ele fez e ensinou, leva os cristãos ao estado de pessoa madura,
O que tem a ver conhecer Cristo com pessoa madura? Cláudio, que a pessoa que domina o conhecimento de Cristo, ela não se mete em rascada, ela não é imprudente, ela não é tola. Ela aprende a ter feeling, discernimento, ela aprende a ter fibra, ela aprende a ter fidelidade, porque ao olhar para Cristo e conhecer, e ver a sua fidelidade, abnegação, renúncia, amor, bondade, aquilo acrescenta para ela, e ela amadurece. Crescer no conhecimento de Cristo evita problemas, sofrimentos. Conhecer sua humanidade, sofrimento, paciência, bondade, amor, traz crescimento. E é isso que afirma a sequência do verso 13, olha lá. Até que todos chegamos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus. Essa palavra parece estranha, né? A perfeita varonilidade. O que é isso? Ficaria melhor traduzido assim, ó. Eu concedi esses ministérios para que vocês cresçam no conhecimento de Cristo, a perfeita varonilidade. Ficaria melhor traduzido para que vocês cresçam no conhecimento de Cristo e se tornem pessoas maduras. Essa é a ideia. Perfeita varonilidade. Fala assim, ó, uma criança que tem barriguinha, papinho, perna lisinha, e um homem de barba cerrada, músculos riscados. O conhecimento de Cristo vai deixar vocês de ser um Bertinho para ser um Bertão. Essa é a ideia. Vai fazer vocês homens maduros. Ué, quem aprende com o sofrimento de Cristo? Não consegue passar sofrimento? Quem aprende com a fidelidade de Cristo ao Pai? Não aprende a ser fiel? Quem aprende a estar na boca da tentação? Aí eu pego. Não aprende com Cristo quando Ele fala, vai-te Satanás, pois está escrito, não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Quem não conhece nada de Cristo? É o bebezinho do papinho, da barriguinha. Gostou do vídeo? Então, assista outro e seja edificado pelo Genuíno Evangelho.